Dentro do plano de treino tenho duas provas para além da prova final. Uma de 10 km e uma de 20. E neste momento estou a fazer o último treino de preparação. Quando tens o objetivo para uma prova específica, não há mal nenhum em fazeres outras provas e usá-las como treino. Ou seja, esquece lá o tempo, o que importa é seguir o plano. E foi isso que aconteceu, uma prova diferente, pois é dentro de uma fábrica de automóveis. É a segunda vez que a faço e gostei bastante. O meu tempo foi de 44,53 a um pace de 4,34 por quilómetro. Serviu para verificar o meu estado atual, depois do teste que fiz, perceber qual é que é a minha forma física. Mas vamos ao tema principal deste episódio, a nutrição. E aqui atenção, como eu disse na apresentação do projeto, procurei alguma forma de ter um plano que se adapte ao meu estilo de vida e não propriamente algo muito complexo que depois será difícil colocar em prática. Para ajudar com o tema, falei com Susana Francisco, não apenas porque é nutricionista e também dá aulas de nutrição, mas porque é atleta de elite e isso faz toda a diferença entre a teoria e a prática, pois ela sabe exatamente do que é que estamos a falar. Confesso que já tenho algum cuidado, mesmo sem seguir nenhum plano, mas é importante estruturar bem aquilo que eu vou fazer antes, durante e depois da prova. Neste momento, quase toda a gente que se dedica um bocadinho mais ao desporto, mesmo em modo recreativo, quase toda a gente pensa na alimentação. Os objetivos nutricionais para a competição passam por retardar os fatores que conduzem à fadiga e atenuar a desidratação e potenciar o rendimento esportivo. Se há sempre alguém com alguma dúvida sobre um nutriente, sobre um suplemento, sobre a alimentação que está a fazer, se coincide, se não coincide, se pode manter, se deve alterar muito, sejam os atletas já mais profissionais, digamos, ou também os recreativos, ou só os de fim de semana, e toda a gente tem aqui preocupações. Para tal, é necessário ingerir glícidos ao longo da prova. A quantidade recomendada varia de acordo com o atleta, com as condições climatéricas, mas o ponto mais importante aqui é consoante a duração estimada do esforço físico. Mas eu queria perceber se é complicado incorporar todas as alterações e dietas aos atletas. Portanto, nós temos matéria, o problema é depois passar essa matéria para a prática, passar essa teoria para a nossa prática. Na alta competição é muito mais fácil porque eles vivem daquilo, então eles dedicam-se para ali. Tenho a teoria e tento proporcionar-lhes um dia alimentar de acordo com o que é idealizado para o rendimento. No pessoal recreativo isso é mais difícil porque têm todos os afazeres, toda uma vida muito já preenchida e para eu conseguir atingir todas as necessidades nem sempre é possível. É importante perceber se há uma grande diferença nutricional se vamos fazer uma prova de 10 km, uma meia maratona ou então mesmo uma maratona. A diferença não é muita, pelo menos no teu dia-a-dia. Há algumas diferenças relativamente ao momento em prova ou em competição, porque nos 10 km à partida não é necessário abastecimentos, sem ser água. Depende, claro, se vamos fazer 1 hora ou se vamos fazer 40 minutos. Para os 40 minutos vamos a 4 km, aí não é necessário abastecimento sem ser água a meio, porque o tempo é o tempo que nos define a necessidade de nutrição em esforço. Agora, há uma refeição muito importante que temos de ter atenção, que é aquela que antecede a prova ou o treino. Tu tens que pensar mesmo que precisas de hidratos de carbono na refeição prévia, na refeição antes. Não tens que mudar todo o dia, só porque aquilo é dia de treino. Okay? No teu pré-treino, a tua refeição anterior, seja ela um almoço porque vais treinar às 4. Então a refeição prévia é o almoço. Mas se treinas às 6, à partida dá espaço para nós fazermos, depende da hora do almoço sempre, não é? Mas à partida dá espaço para teres um lanche. No dia anterior é muito importante, à mesma, se for um treino longo, ok? Se for a prova, pronto, mesmo que seja prova em modo treino, quase sempre é longo, a não ser que seja uma prova de 5 km e já não assumimos como tal, mas dia antes, muito importante para pré-prova, então, pré-treino longo em especial, e às vezes, depois depende já da fase onde estamos ou do nível de vida que nós temos, que pode ser realmente muito cansativo, pode ser importante pensarmos também em dia de séries, ok? Mas no dia de séries não é necessário, depende da hora das séries, mas se as séries forem à tarde, basta o dia. Não é necessário começar na noite anterior. Se as séries forem de manhã, sim. Desde o jantar anterior podemos aumentar ali um bocadinho o conteúdo em hidratos de carbono. Há duas formas simples de ingerir glícidos, uma mais prática, uma mais natural. Existem inúmeras opções de produtos esportivos.
podes ingerir glicídios em gel, em gomas energéticas ou em bebidas isotónicas. Ainda assim, há quem prefira nos alimentos e aqui podes ir buscar aos cereais, à marmelada, mas obviamente não é uma opção tão prática. Nós não nos podemos esquecer que a nutrição potencia o treino. O treino é que faz acontecer e vai fazer sempre. Pode custar mais ou menos, consoante os outros fatores que me vão ajudar a potenciar: o descanso, a alimentação, a concentração, a motivação, o estarmos bem psicologicamente. Isso ajuda muito a potenciar aquilo que eu treinei. Para além do aconselhamento, como é que podemos selecionar aqueles que são os alimentos que fazem mais sentido para o objetivo que estamos a fazer? Nós não nos podemos esquecer das nossas tolerâncias individuais e em esforço ou em prática de exercício físico, a tolerância é muito individual, é muito nossa. Nós podemos comer exatamente a mesma coisa, ir correr à mesma hora, o mesmo tipo de treino, a mesma velocidade, termos a mesma composição corporal, tudo semelhante, e um ia sentir bem e outro ia sentir mal com a mesma alimentação e com o mesmo horário de intervalo entre a ingestão e o evento. Por isso, nós temos que nos conhecer primeiro. Como é que nós nos conhecemos? No treino. Sempre. Portanto, não fazer uma refeição pré-prova que não costumamos fazer ou que nunca tivéssemos experimentado em dia de treino. Para além dos glícidos, a hidratação é fundamental, pois permite atenuar a desidratação e que é um dos principais fatores que afetam o rendimento esportivo. Para o meu caso específico, chegámos à conclusão que, para além da hidratação, eu devo consumir um gel de 5 em 5 km. Neste caso, eu vou ter de consumir 3, pois vou fazer uma prova de 21. No meu caso, eu prefiro algo mais prático. Portanto, falei com a Gold Nutrition para que durante a prova eu possa ingerir 2 tipos de gel que eu vou selecionar. Neste caso é o Long Last Energy para o início e durante eu vou sempre ingerir o Gel Boost Plus. Depois, quando termino o treino ou a prova, eu tenho a Iso Hydro, que vai garantir que vou dar a recuperação necessária aos músculos. Estamos a falar de uma proteína e, portanto, este é o componente que eu vou estar mais preocupado. Como estás a ver, não é nada de muito complexo, mas estes são os pontos que eu não vou descurar para garantir que não só tenho energia suficiente, mas também estou recuperado. E agora, o que é preciso fazer antes da prova ou do treino? Neste caso, importa maximizar as reservas de energia. Pronto, essa refeição antes do treino é que deve ser rica em hidratos de carbono, portanto não deves, quer dizer, podes incluir ovo e iogurte, enfim, alimentos com proteína, mas não são fundamentais aí a tua preocupação máxima é hidratos de carbono, pronto. Então aí vais-te preocupar, ok, vou tentar ter uma fruta, vou tentar ter, depende do tempo de digestão que tens, porque se tens uma hora, dá à vontade para ires a uma Sandes, mais uma fruta, uma hora de intervalo, digeres isso tranquilo. Se tens menos, já é muito, já tens que reduzir ali o teu volume da refeição. Se tens mais, se tens uma hora e meia, já deves fazer aqui um snack, um lanche já mais completo, em que podes ter a fruta, ter a Sandes, podes ter a fruta e os cereais com o iogurte. E aqui, se passarmos um pouco atrás, nas 48 horas antes da competição, devemos aumentar a ingestão de alimentos ricos em glícidos, lá está, hidratos de carbono, ou seja, aumentar a quantidade de alimentos como pão, cereais, massas, arroz, batata, fruta. Tens o teu treino e imediatamente após o treino é uma refeição principal, porque isto pode calhar, no teu caso, calha almoço, mas imagina a mim que treino às 7 da tarde, por exemplo, imediatamente após o meu treino é o jantar, ok? E então, essa refeição principal, se ela for completa, serve à partida como pós-treino, não é necessário teres outra preocupação de teres outro snack aqui. Então o que é que nós temos que ter no pós-treino? Então o que é que tens de pensar? Tens que ter hidratos de carbono à mesma. Nós pensamos sempre na proteína porque realmente é o reparador, tudo isso sim, mas os hidratos de carbono são fundamentais e pelo menos para nós, atletas de corrida, atletas que fazem, imagina, se fosse só ginásio, só musculação, só estímulos para aumento da massa muscular, facilita-se um pouco. Ainda assim, a maior parte das investigações diz que a proteína não é tão bem absorvida se não tiver hidratos, que os hidratos, se houver só proteína ou proteína mais hidratos, o benefício, a síntese muscular é sempre melhor quando há hidratos ali presentes. O ideal é manter o horário das refeições, mas aumentar o consumo destes alimentos e diminuir, sim, o consumo de alimentos ricos em gordura, como por exemplo fritos ou gratinados. E também fibras, leguminosas,
legumes crus e sementes para reduzir o risco de problemas gastrointestinais durante a competição. Okay, portanto, devemos assimilar ao máximo. Tanto que quando nós vamos falar das meias maratonas ou das maratonas, às vezes elas têm um horário muito diferente dos nossos horários de treino, porque elas são muito cedo, especialmente por isso, porque normalmente começam muito cedo, e então aí nós temos que tentar em alguns dias da nossa semana, ou em alguns dos treinos longos, é o que se assemelha mais, tentarmos colocar de vez em quando esses treinos longos exatamente naquele horário, como se fôssemos fazer a prova. Pronto, para quê? Para treinarmos a alimentação anterior. Sim. Isso é muito importante. E depois, imagina, pensando nos hidratos de carbono, que era a tua pergunta, vamos pensar, ok, onde é que eu me encontro hidratos de carbono? Grupos principais de alimentos: frutas, sem ser o coco e o abacate, que nos dão gordura, mas todas as outras dão hidratos de carbono, frutose. E depois tudo o que vem dos cereais, portanto, os cereais em si, mas todos os derivados deles, as massas, o pão, tudo o que vem das farinhas, vai ser um grande fornecedor de hidratos de carbono. Pronto, temos aqui dois grandes grupos. Agora é perceber os alimentos que nós gostamos, os alimentos que toleramos, os que são comuns de ter em casa e os que são práticos, os que já vêm em tradição, e sem medo aplicá-los. Pronto, é claro que nós não vamos dizer para tomar umas bolachas, porque realmente são muito ricas em hidratos de carbono, mas pronto, quer ver, temos sempre que pensar nesses alimentos idealmente sob a sua forma natural e o mais simples possível. Na última refeição antes da competição, que normalmente para todos os corredores é o pequeno almoço, deve privilegiar alimentos que já falei, mas também ter atenção ao consumo que é feito 48 horas antes. Ok, então vamos pensar aí. Vamos pensar primeiro como se fosse almoço. Imagina que treinas e imediatamente após realmente tens o teu almoço. E o teu almoço já está preparado. Não vais confeccionar, já tinhas tudo pronto. Isso é perfeito. Porque aí o teu almoço, se for completo, serve perfeitamente como um pós-treino. Ok? Durante todos os meus treinos, independentemente da distância ou do tipo de esforço que eu estou a fazer, eu nunca levei nenhum gel ou então água, simplesmente. Mas neste caso e nesta preparação para a prova, eu modifiquei completamente. Ou seja, quando estamos a falar algo superior a 1 hora, eu levo sempre o gel e também água para hidratar. Obviamente que isto pode alterar completamente consoante o tempo que eu estou a fazer exercício e o nível de intensidade. Imagina, todos estes cálculos são feitos pelo peso do atleta, essencialmente pelo peso e pelo tempo de execução. Portanto, quanto mais curto for o teu objetivo, menos abastecimentos podes precisar. Após a prova, o glicogénio deve ser reposto imediatamente, por isso devemos ingerir alimentos ricos em glícidos e dar preferência à absorção rápida para potenciar essa reposição. Ou seja, após a prova podemos comer uma maçã, um batido, proteína, hidratos de carbono e água, pois é importante estar hidratado. Podes ainda fazer algumas trocas, dependendo obviamente do local onde estás e algo que tu gostes mais, nomeadamente fazer uma sandes de pão de mistura, adicionar uma banana ou então uma barra de cereais. Estas recomendações nutricionais devem ser ajustadas de acordo com o atleta, objetivos, tolerâncias e preferências. Mas há algo que é transversal a todas as provas, que é reidratar, restabelecer as reservas e reparar e dormir bem, claro. Como estás a ver, estes pontos são muito importantes, mas na verdade não estás a fazer propriamente uma grande alteração. Estás apenas a ajustar e a criar aqui uma estratégia para consumires aquilo que tu deves fazer consoante o objetivo, ou então seja um treino ou uma prova, para adaptares perfeitamente e teres a melhor performance possível. Mas agora vamos voltar ao treino. E aqui estamos a subir a parada. O nível está claramente a aumentar, já tenho treinos mais longos, chegam a ser de aproximadamente 1 hora. Os treinos intervalados já têm uma distância superior e ao fim de semana, aí é que o treino é mais alargado, chegando mesmo a passar 1 hora por cada vez que estou a treinar. Isto tudo também combinado com o reforço muscular. E atenção que vem aí um desafio, mas isto vai ficar para o próximo episódio, que são uma prova de 20 km. E agora quero partilhar algo contigo. Quando o professor Sérgio traçou este plano, alocou horas semanais mais reduzidas e treinos mais longos ao fim de semana, claro, devido ao meu trabalho. E ele indicou que, se possível, seria melhor acordar mais cedo e despachar logo o treino. Contudo, nem sempre tenho essa possibilidade, portanto, já dei por mim a fazer treinos às 22 horas. Contudo,
Um dos dias eu senti que não iria mesmo conseguir fazer, ou seja, iria falhar o treino, e o que eu fiz aqui foi acordar mais cedo, ou seja, às 4 da manhã, e estava a chover e ainda assim eu segui o caminho para cumprir o objetivo. Portanto, tem isso em consideração nos momentos em que estás a sentir menos vontade ou mais dificuldade. Para o próximo episódio vais ter ainda uma conversa com o Dr. José Luís Mendes, que é ortopedista, onde vamos falar sobre alguns mitos e verdades sobre a corrida. E agora convido-te a acompanhar no Instagram os meus treinos semanais e espero encontrar-te por aí para um próximo episódio onde vou falar não só sobre os treinos, mas também todo o equipamento que eu costumo utilizar. Gostava de te encontrar por aí. Até ao próximo episódio. Bons treinos.